Boa tarde, estamos aqui no CIEP 435 L Pelegrino para gravar a entrevista com o nosso professor de sustentabilidade e pode se apresentar. Opa pessoal, boa tarde a todos e todas. Me chamo Patrick Silva dos Santos, sou professor de sustentabilidade da turma 3002, sou formado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Sociologia, mas trabalho em outras áreas também, de História, Filosofia, Sustentabilidade, Projeto de Vida e por aí vai. Professor, eu queria começar perguntando para o senhor o que fez o senhor se interessar pelo tema sustentabilidade. Então, sustentabilidade não é minha área de pesquisa, né? Mas assim, eu me interesso muito porque ela, de certa forma, ela dialoga com uma área que eu gosto muito, que é a área da sociologia da saúde. Então, assim, sociologia da saúde, história da ciência da saúde, os trabalhos que são produzidos ali na Fiocruz e tal. Então, eu tenho muito interesse por esses trabalhos e todos eles dialogam muito com a questão das discussões que envolvem sustentabilidade, antropoceno, saúde coletiva e por aí vai, né? A relação entre sustentabilidade econômica e ambiental é direta, isso a gente sabe. Como o senhor pensa que nossas escolhas geram economia e sustentabilidade na sociedade? Eu acho que as nossas atuais escolhas, elas nos levam para um caminho oposto da sustentabilidade. Ter práticas de fato sustentáveis, para isso pressupõe-se que haja uma mudança de mentalidade e uma mudança de postura frente como nós nos relacionamos ao consumo. E eu observo assim um movimento quase que no inverso de tudo isso. Fala-se muito pouco em educação ambiental, os universos dos nossos tempos, no sentido de universo das redes e tal, apontam cada vez mais uma vida quanto mais glamourosa, melhor, quanto mais automóveis você tiver, melhor sucedido você é, e são coisas que no fim das contas não vai casar com a sustentabilidade, né? Porque a sustentabilidade, ela pressupõe também uma mudança de paradigma no consumo de coisas. Quanto mais coisas consumimos sem a necessidade de consumir, é uma energia que está sendo extraída do planeta. Produtos têm que ser retirados da natureza para virar mercadorias, mercadorias são vendidas para você consumir e depois, quando aquilo ali perde a graça, com o tempo vai ser descartado e aí é esse caos aí que nós estamos vivendo, né? Então, professor, o consumo consciente é a prática de repensar os hábitos de consumo, promovendo um estilo de vida mais sustentável e equilibrado. Como despertar consciência para nossas atitudes de desperdício? Então, excelente pergunta. Acho que primeiramente parte da gente mudar, como eu havia colocado anteriormente, repensar um outro paradigma. A educação ambiental vai ser fundamental para ser resolvida essa equação, mas não adianta só a educação ambiental, ela é insuficiente. Nós temos que mudar a nossa mentalidade frente a determinados produtos, por mais atraentes que esses produtos possam ser. Suponhamos, você é um rapaz super inteligente, e aí você termina a sua trajetória aqui no Hélio, e aí você se torna um cara muito bem sucedido. Você representa quantos indivíduos? Se você representa por que você precisa ter, sei lá, uns 10, 8 carros de luxo? Você é uma pessoa. O impacto que 10 carros vai gerar na natureza para uma única pessoa. Então, assim, por mais atraente que a ideia possa parecer, eu sou um cara bem sucedido,
vários automóveis, se todo mundo tiver vários automóveis, o planeta está lascado. Me desculpe até o linguajar meio informal, mas assim, então temos que repensar como nós agimos frente a consumo, frente às mercadorias, e isso ancorada a uma estratégia de educação ambiental que tem que ultrapassar os muros da escola. Isso não adianta ficar preso na escola. Não são vocês, estudantes do ensino médio, que são os culpados pelo que está ocorrendo. Então, ficar isso preso apenas no ambiente da escola é insuficiente também. Então, eu acho que, basicamente, não sei se eu dei conta de responder, mas eu acho que são essas duas questões. É uma mudança de mentalidade frente ao consumo, mas ancorada uma estratégia de educação ambiental efetiva. Então, professor, nós temos muitos exemplos das coisas que a gente joga fora no nosso dia a dia. Queria saber do senhor quais são os meios mais funcionais para evitar esse desperdício. Olha só, o meio mais eficaz para evitar esse desperdício seria a reciclagem. A reciclagem é o único, mas assim, para a gente fazer uma reciclagem de maneira como ela deve ser feita, para isso novamente entra na questão aqui da educação ambiental, saber como descartar cada tipo de resíduo, como esse tipo de resíduo ele pode ser aproveitado dentro de uma nova linha de produção para gerar outros tipos de produtos, etc. Então, assim, no fim das contas, eu acho que a reciclagem é o caminho para, assim, pensando no que vocês acabaram de formular enquanto pergunta, tal, acho que é isso. Então, assim, se não tem mais utilização, é reciclagem. O descarte de qualquer maneira vai gerar mais problemas para um mundo que já tem aí muitos animais morrendo engolindo plásticos, isso, aquilo. Inclusive, estava vendo recentemente um documentário que falava inclusive isso. A gente pensa, por exemplo, plástico é uma das questões mais importantes para se reciclar. Dentro de 40 anos, mais ou menos, há uma expectativa que haja mais plástico nos oceanos do que peixes. Para vocês terem uma noção. Então, assim, é urgente. Reciclar é urgente. Se não serve mais, se terminamos de usar algo, eu acho que o lixo por si só não é o destino, não deve ser o destino final de uma determinada mercadoria ou produto. Né? Então, professor, como a gente sabe, o sistema produtivo da sociedade capitalista que a gente vive estimula o acúmulo, consumo exagerado das pessoas e com isso provoca o desperdício. Qual a opinião do senhor sobre isso? Então, a minha opinião é das mais... como eu posso colocar de maneira sem ser muito ridículo? Assim, a gente vive num momento complicado de muitas polarizações e as pessoas não têm não conseguem dimensionar bem ou aceitar bem críticas ao capitalismo. Se você faz críticas ao capitalismo, automaticamente você está sendo enquadrado em outros campos, etc. e tal. Mas é inegável que a situação alarmante que nós chegamos tem uma ligação direta com o capitalismo. Isso é inegável. Nós podemos pensar o seguinte: como eu já trabalhei isso com vocês em sala, em 9.000 anos, o ser humano não poluiu o que nós poluímos da Revolução Industrial ao século XXI. Ou seja, em menos de 3 séculos, nós ultrapassamos muito,
algo que nós humanos não conseguimos fazer em 9.000 anos. Então, assim, o sistema, ele trabalha com a lógica: produção, venda de uma ideia para fazer com que você acredite que você precisa daquilo. É o que autores clássicos como Marx, por exemplo, vai estar pontuando como fetichismo da mercadoria. Então você cria-se a necessidade daquele consumo. E eu não estou dizendo que nós não podemos consumir não, tá? É que assim, a gente tem que rever esse consumo. Para a indústria, nós temos que consumir cada vez mais. Mas o mundo não comporta um consumo alienado, um consumo exagerado das coisas. Então nós temos que consumir com consciência. Então é difícil, por isso que diversos autores, autoras desse campo das ciências e da saúde têm apontado que não dá para pensar estratégias efetivas para tentar mitigar os danos que o planeta vem sofrendo, defendendo a mesma lógica de produção capitalista como vem sendo aplicada ao longo desses anos. Então, quando esses autores colocam, olha, o planeta, quem quer salvar o planeta tem que se colocar como anticapitalista, não significa dizer que você tem que ser socialista, comunista, anarquista, nada do tipo. O que está sendo colocado está mostrando, nos escancarando na nossa cara que esse modo de produção levou o planeta, vem levando o planeta para um estado que está quase beirando algo irreversível. Como eu falei com vocês em aula, irreversível não para o planeta em si, mas para a espécie humana e, infelizmente, para outras espécies. Então, se colocar contra o sistema não é defender outro sistema lá de trás também, mas é mostrar que este modo de produção, ele não combina com um mundo saudável, não combina com sustentabilidade, não combina com o bem-estar ambiental. Acho que é isso.